Bom dia, crianças, tudo bem? Mais um dia de aula, língua portuguesa ainda. Hoje nós iniciamos o último mês do ano, dezembro, 1º de dezembro. Então, vocês anotem no caderno de vocês, tá bem? E nós continuamos com o assunto a tonicidade das sílabas, né? Então, o que vem a ser a tonicidade das sílabas? Aquela parte da palavra que a gente pronuncia com mais força, que às vezes vai receber acento ou não, tá bem? Então, não é porque a sílaba ela é pronunciada com mais força na palavra que toda vez ela vai ter acento. Não, não é assim que acontece. Então, toda palavra tem a sílaba tônica? Sim, porém, podendo receber ou não o acento, tá? Então, eu vou inicio a aula de hoje com a revisão da tarefa de ontem, tá? Que causou bastante dúvidas e é normal porque é um assunto novo, né? Então, geralmente causa dúvidas mesmo. Então, o que vocês tinham que fazer na tarefa? Classificar, né, as palavras grifadas de acordo com a sílaba tônica, o lugar que ela aparece na palavra, tá? Então, nós tínhamos babá, Samira, palácio, história, sésamo, ele, distribuísse, riqueza, cidade, tá? Então, essas são as palavras que nós tínhamos que analisar. Então, qual é a dica que nós temos que fazer? Qual é a dica que eu dou, né? Para que facilite, então, essa nossa análise. Fazer a divisão silábica para você ver aonde recai a tonicidade, né? A ênfase da palavra quando nós a pronunciarmos. Então, eu dei o exemplo aqui, tá até aqui ainda no meu livro, ó. Babá, né? Essa palavra, quando as palavras, crianças, têm o acento, já está muito visível aonde está a sílaba tônica. Então, você não precisa se preocupar com as palavras que têm um acento, porque elas já estão mostrando para nós, né? As palavras que estão acentuadas já nos mostram onde estão a sílaba tônica. Aí é fácil de classificar, né? Agora, quando ela não tem um acento, aí que complica um pouquinho mais, tá? Por exemplo, babá, ó, ela já tem acento, estão vendo? Qual é a sílaba que está acentuada? É a última, tá vendo? Lembra que a Pro falou? A gente sempre olha da direita para esquerda, ó, é sempre daqui para lá. Olha a flechinha, sempre daqui, ó, né, daqui para lá, tá? Então, nós vamos contar sempre última, penúltima, e se tivesse uma outra aqui, seria antepenúltima, tá bom? Só existe essas três. Como a última é a tônica, como a gente sabe que é tônica? Por causa do acentinho. Já é uma grande dica para nós. Então, se é a última tônica, onde você vai escrever babá? Aqui, ó, na coluninha da última sílaba, tá? Então, você vai escrever aqui, ó, ba. Então, aí vocês vão corrigindo, né? Muitos já me apresentaram a tarefa, então é hora de você ir corrigindo, prestando atenção. Foi isso que eu errei, isso que eu não entendi. Então, você vai acompanhando agora a revisão. Se precisar, vai apagando, vai consertando, tá bem? Bom, qual que é a segunda palavrinha? Samira. Então, vamos dividir Samira, ó. Mira. Vou até fazer assim. Quantas sílabas tem Samira? 3. Samira. Ó, o mi é a sílaba tônica. É a parte que você pronuncia com mais força. Samira. Samira, né? Não é Samira. Então, não pode ser a última e nem Samira. Então, você não pode ser antepenúltima. É a penúltima,
certo? Samira. O Urá fica fraquinho. E o Sá também, né? Ó. Samira. Então, como é a antepenúltima, a forte, a sílaba tônica, então nós vamos escrevê-la, aqui, Samira, tá? Quando a gente faz a divisão silábica, fica mais fácil visualizar aonde é última, antepenúltima, penúltima, certo? Ó, última não é a forte. Penúltima é a forte. Então, você coloca aqui, na coluninha da penúltima, tá? Então, dividam a palavra, faça a divisão silábica para ficar melhor para você visualizar aonde está a sílaba tônica. Lembrando que você conta sempre, ó, da direita para a esquerda. Tá, agora nós vamos analisar palácio. Ó, palácio tem acento, então tá fácil, mas vamos dividi-la. Palácio. Ó, uma sílaba só. Palácio. Tem acento no lá. Tá fácil agora para você saber qual é a sílaba tônica. Última não é. Qual que é? A penúltima. Então, você vai pôr debaixo da Samira. Palácio. Muito bem. A próxima, história. Olha, a história tem acento, então tá com a dica ali, facinho. História, vamos dividir. História. Qual que é a tônica? Aqui tem um acento. Então, vamos descobrir qual sílaba que é. Última? Não, é a penúltima. Então, onde nós vamos colocar história? Debaixo do palácio. História. Muito bem. Olha, sésamo também tem acento, então tá fácil descobrirmos, mas vamos dividi-la para ficar mais, para visualizarmos melhor, né? Onde está a sílaba tônica. Sésamo. 3 sílabas. A última é a tônica? A última tem um acento? Não. É a penúltima que tem um acento? Não. É a antepenúltima que tem um acento? Sim. Então, vamos na primeira coluninha. Sésamo. Aqui temos que escrever todas as sílabas, né? Que são tônicas, sendo as antepenúltimas. Ó, sésamo. Correto? Ótimo. Agora nós vamos ter que analisar, né? A palavra ele. Vamos dividir. Ele. Quantas sílabas? Vamos ver. Ele, né? A gente fala ele, né? Mas na hora de escrever tem que terminar com e. Ele. Ele. Certo? Qual que é a forte? Qual que é a sílaba tônica? Você fala ele. Dá mais ênfase aqui no ele. Ou você fala ele. Ele. A gente não fala ele, né? Dando ênfase no le, ele. A gente fala ele, certo? Aqui, ó, é a força, ele. Então, é a, ó, última não é forte. Penúltima é a forte. Então, o ele vai aonde? Debaixo da história. Ele, certo? Distribuir-se, ó, distribuir-se tem acento, já facilitou a nossa vida. Só a gente fazer a divisão silábica para ver em qual lugar, né, está o acento. Então, ó, distribuir-se. Ó, o que acontece? É uma outra regra de divisão silábica, né, que nós vamos aprender. Que quando tem os dois S seguidos ou dois R seguidos, eles não ficam na mesma sílaba. Um fica com uma sílaba, né, com uma sílaba anterior e o outro com a sílaba posterior, tá? Então, é assim que faz a divisão silábica de dois S's ou dois R's. Mas isso a gente vai também ao longo
da sequência eu vou passando para vocês, tá? Então, distribuir-se. Então, ó, já tem acento. Então, é aqui que tá a tônica. A gente só vai ver qual lugar que é. É a última? Não. É a penúltima? Sim. Então, onde a gente vai colocar distribuir-se? Aqui, ó, na penúltima. Distribuir-se, certo? Aí, agora nós temos riqueza. Então, vamos dividir. Riqueza. E agora, hein? Riqueza. Riqueza. O forte, onde está a parte forte dessa palavra? É o que? Riqueza. Usar sobra, né? Parece que é o que sobra, a força da voz que sobra a gente deixa para usar, né? Riqueza, tá? Não é riqueza, não é riqueza. Então, por isso que esse não é o forte, nem riqueza. A gente não fala, né? Eu tenho tanta riqueza. Ninguém fala isso assim, dessa maneira. Eu tenho tanta riqueza, né? O que se sobressai. Então, é a tônica. É a última? Não. É a penúltima. Então, olha lá. A maioria das nossas palavras tem a penúltima sílaba tônica, né? Riqueza. Muito bem. E a última vai ser cidade. Então, vamos dividi-la. Cidade. E aí, onde será que tá a tônica aí? Cidade. É o da, não é? Cidade. O D é fraco, né? A pronúncia e o si também. Cidade, né? Não é cidade, né? Eu moro na cidade. Não. Eu moro na cidade, certo? E nem cidade. Ninguém fala cidade, né? Então, é cidade. É a última forte? Não. É a penúltima, né? Sempre da direita para a esquerda. Então, olha lá, é a penúltima, é aqui, ó. Cidade. Então, a maioria das palavras tiveram a penúltima sílaba tônica, né? Última sílaba só foi babá e antepenúltima, pronto, acabamos, né? E a antepenúltima, sésamo. A maioria teve a sílaba tônica, né? Na penúltima sílaba. Certo, crianças? Tá? Olha, eu espero que a revisão tenha sido proveitosa, esclarecedora e que tenha tirado as dúvidas de vocês durante aí a realização da tarefa, né? Porque volto a dizer que a dica importante é você fazer a divisão silábica para ver onde está recaindo a tonicidade, a parte forte quando você pronuncia a palavra, né? Então, você viu, é aqui que você fala forte? Então, é a última. Não, não é a última. É aqui que eu pronuncio com mais força. Então, é a penúltima. Não, também não é aqui que eu pronuncio com mais força. É aqui. Então, é a antepenúltima. Certo? Então, assim, quando você divide a palavra, fica para você visualizar melhor, tá bom? E também uma outra dica importante é que quando a palavra vier com acento, você já sabe onde está a tônica. Você já sabe, porque o acento indica que aquela partezinha você tem que pronunciar com mais força. É isso que o acento indica, tá? Pronuncie aqui com mais força. É como se tivesse escrito isso, né? Pronuncie essa parte com mais força. É isso que o acento indica. Então, como foi o caso do palácio, nós só dividimos e vimos onde estava o lugar que ficou lá, né? Onde que o lá ficou? Qual a posição dele? Na penúltima sílaba. Então, foi fácil colocar aqui na tabelinha. Tá bom, crianças? Não se esqueçam disso. Bom,
Continuando a nossa aula, né, com o assunto da tonicidade. Agora, caderno, tá bom? Peguem o caderno, eu quero que vocês anotem esse esqueminha para ficar mais fácil de estudar, mais compreensível para vocês. Então, posição da sílaba tônica, o que nós estávamos vendo até agora. Então, eu fiz um esqueminha aqui, um desenho, para ficar talvez um pouco mais esclarecedor para vocês. Então, imaginem que este retângulo dividido aqui é uma palavra, tá? É uma palavra que foi dividida em sílabas. Então, o que significa este ST dentro do quadradinho? Ó, a Pro colocou aqui, ó, ST, sílaba tônica, tá? Então, quando a sílaba tônica for a última, ó, vai ser aqui, tá? Ó, a flechinha da direita para a esquerda. Então, quando essa for a tônica, então vai ser a última. Aí eu coloquei um exemplo para vocês. Café. Ó, café foi fácil, por quê? Porque o acento já está me mostrando onde eu tenho que fazer a pronúncia mais forte. Café. Agora eu falei de maneira silábica, dividindo a palavra, né? Ó, café. Ah, ó, aqui eu pronuncio com mais força. É a última, certo? Agora, boneca. Foi um exemplo de palavra que eu coloquei em que a penúltima sílaba é a forte, é a tônica. Então, ó, não é a última, é a penúltima, tá? Flechinha sempre indicando que você tem que contar da direita para a esquerda. Então, vamos ver, ó. Boneca. Boneca. K, última sílaba, não é a forte. Né é a forte, então por isso que tá aqui o quadradinho, tá? Ó, na penúltima, sendo essa daqui, a penúltima, tá bom? Outro exemplo, agora nós vamos para quando a antepenúltima é a forte, tá? Que é a tônica. Então, não é a última, não é a penúltima, mas é essa daqui. Então, quando a da direita para a esquerda, né? A terceira, vamos dizer assim, né? Última, penúltima, antepenúltima. É a tônica, ah lá. Exemplo, ótimo. Então, se eu fosse dividir, ótimo, 3 sílabas. Mas qual é a tônica? É o mo? Não. É o ti? Não. É o ó. Lembram? Já tem acento, então vai facilitar para você saber, tá? Se é a última, se é a penúltima ou se é a antepenúltima. Certo, crianças? Então, eu fiz esse esqueminha para ilustrar, né? E ficar mais fácil aí a compreensão para vocês. Espero que ajude, né? Nesta compreensão. E eu coloquei aqui alguns exemplos aqui embaixo para nós entendermos que um acento faz muita diferença em uma palavra, né? Porque muda todo o sentido do que está querendo se comunicar. Então, por isso que acento, crianças, não é enfeite, tá bem? Então, por isso que é um conteúdo escolar, né? Isso a gente só se aprende na escola, tá? Regra de acentuação, como se acentua as palavras. Então, por isso que a gente tem que estudar, porque pode mudar todo o contexto de uma conversa, tá? A pessoa, você pode querer dizer alguma coisa e a pessoa entende outra, então vai ter falha na comunicação, talvez por um acento. Olha o problema que nós podemos gerar pela falta, né, de um acento ou por colocar um acento onde não precisa, tá? Então, eu coloquei, ela saía com o cachorro. Onde vocês acham que está escrito corretamente, ela saía com o cachorro? Então, vocês precisam analisar, ó, essas duas palavras, né? A primeira opção e a segunda opção. Onde vocês acham que está escrito? Ela saía com o cachorro. É a primeira
ou é a segunda? Quem pensou na primeira acertou, né? Porque a palavra sair, ela tem um acento no i. É a tônica, é a sílaba tônica da palavra saía, tá? E tem acento, certo? Então, a palavra correta é esta daqui, certo? A opção correta é esta. Ela saía com o cachorro. Pronto, então como a gente vai ler de baixo? Ela saia. Ela saia com o cachorro. A gente fala isso? Se alguém lesse isso, você queria escrever, ela saía e escreveu saia, né? Então, essa palavra saia tem dois sentidos, né? De ordem, saia daqui, certo? Ou saia de vestir. Aí a pessoa não vai entender? Ela saia com o cachorro? Será que tem uma saia em forma de cachorro? Não consegue entender. Então, a Pro colocou esse exemplo para vocês perceberem a importância da acentuação correta em uma palavra. E uma também que acontece muito, né? Principalmente nas mensagens de WhatsApp, aquele corretor que às vezes, em vez de ajudar, prejudica a gente, escreve palavra que a gente não quer muitas vezes, ou manda uma palavra com acento, mas a gente não quer que tenha acento e faz toda essa confusão. Então, nós temos que ser muitas vezes, mais sabidos que o corretor, hein? Do WhatsApp. Então, vai uma dica, ó. Eu vejo em muitas mensagens essa confusão aqui, né? A pessoa quer dizer uma coisa, escreve outra, tá? Porque às vezes na correria vai assim mesmo, a pessoa vai entender e muitas vezes não é assim, né? Ocorre falha na nossa comunicação por causa de um acentinho. Então, o que quer dizer esta opção aqui? Esta. Olha só. Esta palavra eu pronuncio assim. Esta, tá? Esta. E essa, como eu pronuncio? Está. Está. Viram a diferença? A sílaba tônica, nessa segunda opção, recai na última sílaba. Está. Está. E aqui na primeira opção, a sílaba tônica recai na penúltima sílaba. Esta. Esta, tá? Quando você coloca o acento, você está escrevendo um verbo, tá? O verbo estar, né? De ideia de presença, certo? Ideia de presença. A menina está feliz. Hoje está chovendo, né? Pode ser ideia, um estado, melhor dizendo, não de presença, né? Me equivoquei. Então, numa ideia de estado, né? A menina está feliz, você está, né, conseguindo fazer a prova. Então, é esse aqui que a gente usa, certo? Esse aqui, ele quer indicar algo, tá? É a ideia de indicação. Esta caneta é minha, certo? Esta prova foi fácil. Esta saia é minha. Então, eu estou indicando, certo? Estou mostrando. Isso é meu, ó. Esta caneta é minha. Esta prova foi fácil, né? A outra pode não ser, mas esta foi fácil, tá? Esta saia é minha, né? Pode ser que a verde não seja, mas esta que eu estou mostrando é minha. Então, perceba a diferença que um acento faz, muda todo o sentido, tá? Então, agora nas mensaginhas de WhatsApp, vocês já sabem usar se vai ser a primeira opção ou se vai ser a segunda opção que vocês querem comunicar nas mensagens, tá bom? Bom, a aula encerro por aqui. Espero que tenha sido bem proveitosa, que tenha conseguido tirar o máximo de dúvidas de vocês, porque essa é a minha intenção, tá bem? E a tarefa, a professora vai mandar no grupo, tá? Mando a aula e mando a tarefa, porque a tarefa não está, essa vez, não está no nosso livro, tá bom?
vai ser de uma outra fonte que a professora vai tirar. Então, aguardem lá que a tarefinha vai em seguida, né, logo após a aula, tá bom? Crianças, fiquem com Deus, bons estudos e que a aula, né, possa ser, assim, proveitosa no sentido de vocês avançarem mais no que vocês não sabiam e que passam a saber agora, tá bom? Beijão!